O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregar a ele, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, caríssimos irmãos e irmãs, nós começamos mais uma semana, 19ª semana do tempo comum, e somos novamente convidados a adentrar ao coração de Jesus para podermos prosseguir a caminhada. Não sei se vocês lembram ontem, sempre bom fazer memória, que quando Elias, cansado, já exausto e desacreditado dele mesmo, Deus envia os anjos para poder alimentar Elias. E algo que me chamou a atenção é quando o anjo diz assim: olha, fica de pé, porque o caminho é longo. Então, assim, nós temos muito a percorrer ainda. E para isso existe toda uma preparação. Não adianta, e isso aqui é uma verdade, a gente querer fazer um percurso longo sem uma preparação, sobretudo psicológica. Não digo nem física, né? Não digo nem física, porque muitos que se prepararam fisicamente no decorrer da caminhada não suportaram a pressão psicológica e desistiram. Então nós temos que nos preparar psicologicamente. Estar consciente, preparar psicologicamente significa estar consciente de tudo que nós podemos enfrentar. Ou nós somos homens e mulheres espirituais, ou nós não o somos. Ou nós agimos como homens e mulheres maduros na fé, ou nós agimos como criança. Tem atitude que nós tomamos que são atitudes de criança, de bebezinho. É muito engraçado você perceber no nosso meio, né, atitudes que são atitudes de criança, de adolescente. Adolescente é acostumado, né? A característica de um adolescente é da birra. É tudo. A característica de um adolescente. Então, nós temos que ter consciência que a caminhada, por primeiro, é longa.
Ótimo, eu tenho consciência. E eu tendo consciência que essa caminhada é longa, eu me preparo psicologicamente para enfrentar o frio, para enfrentar o calor, para enfrentar a falta de comida, para enfrentar os obstáculos, as águas que eu vou precisar atravessar, as tempestades que eu vou precisar enfrentar. E isso precisa ser feito antecipadamente. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que ter uma visão espiritual dessas coisas para que eu possa suportar esta caminhada que não é para qualquer pessoa. Não, desculpa. Na verdade é para todos, mas nem todos se preparam devidamente. Porque todo mundo acha que para fazer um percurso desse, para fazer um percurso longo, é simplesmente entrar na estrada e andar. Mas não é assim. A nossa vida não estava dando certo porque a gente achava que a vida é só caminhar. Ah, vou caminhar, pronto, acabou. Uma hora eu chego lá. E não é. Vocês podem observar. Quem está aí fora, ou quem está dentro da igreja, que seja, que começa a caminhar por caminhar de qualquer jeito, normalmente não tem futuro, não tem fim, não tem finalidade. Tem um monge chamado Moisés, que não é o Moisés da Bíblia, é um monge, que ele diz que todos aqueles que caminham sem direção, presta atenção nisso aqui, todos aqueles que caminham sem direção só vão encontrar o cansaço da caminhada. Vai chegar a lugar nenhum. É isso que está dizendo. Todos aqueles que caminham sem direção só vão encontrar o cansaço da caminhada. Não vai chegar a lugar nenhum. E eu digo para vocês que hoje a maioria está desse jeito. A maioria está caminhando sem direção. A maioria está caminhando sem saber para onde ir. E a outra parte, que é a minoria, a metade talvez da minoria, está caminhando sabendo para onde está indo, mas não tem preparação psicológica para chegar. E aí a gente começa a entender porque tem poucas pessoas entrando no céu. Por falta de preparação. O profeta Joel adiantou isso para nós. O povo se perde por falta de conhecimento. Não adianta você somente saber Bíblia. Quantos, não sei se vocês já tiveram acesso a essa informação, mas quantos dos nossos que sabiam Bíblia, mas sabiam mesmo, de cor e salteado, de falar passagens bíblicas uma atrás da outra, decorado, e desistiram. Quantos e quantos homens que eram dados às Sagradas Escrituras, dados ao catecismo da igreja, dados à doutrina, dados a homens litúrgicos e que ficaram no meio do caminho. Sabe por quê? Porque eles não se prepararam psicologicamente. Eles estavam muito mais preocupados em mostrar para os outros que sabem tudo do que preparados psicologicamente. Para enfrentar, sabe? O que nós precisamos enfrentar. Ou nós tomamos a decisão, ou vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, e vocês que vão escutar, ou nós tomamos uma decisão de ir até o final, sabendo aonde eu estou indo, e para isso eu começo a me preparar psicologicamente para enfrentar todas as coisas, e é muito fácil, mas como que eu vou preparar? Como é que eu vou preparar psicologicamente se eu não sei o que eu vou passar? Então, você precisa realmente meditar mais sobre o que você está lendo. É muito fácil você
prever, muito fácil você prever o que provavelmente você pode passar. Não significa que você vai passar, mas que provavelmente você vai passar. Mas como assim? É só você ler a Sagrada Escritura. Porque Jesus disse, se eu que sou mestre e Senhor passei tudo que passei, vocês vão passar a mesma coisa. Então veja lá a trajetória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente é tão ignorante que quando a gente é rejeitado, a gente fica triste chorando. Aí quando a gente é caluniado, a gente fica aí querendo desistir. Por quê? Porque nós não temos consciência que o que nós estamos passando é a mesma coisa que nosso Senhor passou. O que nosso Senhor passou aqui na terra foi isso, foi muita rejeição, foi muita perseguição, foi muita calúnia, né? A ponto de um dia alguém dar um tapa na cara dele e falar assim, rapaz, se eu só faço bem, por que me bate? Olha que coisa, olha que ponto que chegou. Se eu só faço bem, por que me bates? Me aponta aí um mal que eu fiz. É óbvio que se for mal, a gente falar a verdade. Se for mal, a gente anunciar o evangelho. Se for coisa ruim, a gente falar realmente aquilo que é vontade de Deus para a vida do povo. E nossa, então eu estou fazendo mal. Mas se isso é coisa ruim, por que me bate? Então nós temos que sair desta condição de mais ou menos. Olha, mais ou menos. Achei muito interessante o que o cara falou. Eu não me recordo quem foi esses dias. Acho que foi na internet. Ele falou assim, olha, há um vídeo que mandaram para mim. O cara falou assim, ó, se você está fazendo o que a maioria está fazendo, você está na média. E na média, você não é nada. Você está na média. Você está ali no 7. No 7, numa prova valendo 10, no 7 é a maioria que está. Agora, quem é que faz a mais? Quem é que faz a mais? É quem realmente está tirando de 9, 9,5, 10. E o cara está dizendo isso sobre o quê? Ele está dizendo isso sobre uma situação que aconteceu com ele. Ele falou assim, rapaz, eu peguei um táxi, e quando o táxi chegou, eu percebi que era um carrão assim, ó. Um carro mesmo. E aí o taxista saiu do carro, abriu a porta para mim, eu entrei, ele fechou a porta, a hora que ele entrou lá para dirigir, ele perguntou assim, boa tarde, tudo bem com o senhor? O ar-condicionado tá bem? Tá bom? Se quiser eu posso abaixar. Não, tá bom. Aí ele pegou e o carro limpinho assim, ó. Lindo, cheirosinho. Ele pegou assim, aceita uma água mineral? A água mineral da mais cara que tinha. Se eu aceitar água mineral, pode pegar aí. E aí andou um pouco, ele falou que andou um pouco, o cara tirou uma caixa de bombom dos mais caros que tinha, do mais caríssimo que tinha. E aí ele deu pro cara, você aceita um bombom? E ele pegou o bombom. E aí ele ficou pensando, assim, rapaz, mas que coisa é essa? E o cara educadíssimo, gentilíssimo. E aí ele pegou e falou assim, ó, cara, deixa eu... O táxi andando, ele falou assim, deixa eu perguntar uma coisa, me tira uma curiosidade aí. Não fica muito caro pro senhor, para você, que era um rapaz, não fica muito caro para você fazer o que você está fazendo, não? Porque eu cheguei aqui e você me ofereceu a água mais cara que tem. Você me ofereceu o bombom mais caro que tem. O seu carro é um carro de luxo. E aí ele falou, é porque eu não quero ser como a média. Eu quero estar acima da média. E aí ele pegou o caderninho dele e falou assim, tá vendo aqui, ó?
essa lista que eu tenho aqui na mão são de pessoas que estão me esperando, que são meus fregueses e que nunca vão me deixar, porque eu os trato melhor do que qualquer pessoa que eles conhecem. É por isso que não falta serviço para mim, porque eu estou acima da média. E como é que nós estamos fazendo? A gente só está fazendo o que nós temos que fazer? Então você vai continuar sendo na média e você tem que sustentar com aquilo que você é. Voltando para nós. Qual é a nota que nós recebemos quando nós estamos a serviço do Senhor? Olha para as pessoas aí, olha para todos os servos do Senhor. Olha para todos eles e vejam se você está igual a todos ou está na média. Porque se você está na média, você vai ter que se sustentar numa vida medíocre espiritual. Olha para aqueles que não saíram da média, olha para aqueles que não estão mais na média, olha para aqueles, para você ver o que eles fizeram. Olha o comportamento daqueles que estavam lá tirando a nota de 9, 9,5 e 10, para você ver o que eles fizeram. Aqueles que saíram da média, o que aconteceram com eles, o que eles fizeram na sociedade, o que eles fizeram quando vida teve, o que eles fizeram até depois de morto. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas na igreja católica apostólica romana, que depois de morto faz muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Camarada, a mulher, a santa morreu e ainda continua fazendo. Muito mais do que nós, que está vivo. Você imagina, você vê. Um aluno ali que tira 7,5, mas tem um aluno ali que só tira 10. Todo mundo vai ficar curioso. Mas o que esse menino tem que só tira 10? Tem uma coisa errada. Vamos lá ver o que é isso aí. Quem tira 7 não precisa ver, que todo mundo está tirando 7. Agora preste bastante atenção na primeira leitura do livro do Deuteronômio. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de amar Deus do jeito que ele precisa ser amado? É isso que a leitura sagrada está dizendo aqui, o autor sagrado está dizendo. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas, se isso é uma lei, e a maior de todas as leis, e deveria ser algo tão simples e tão verdadeiro, e nós não conseguimos fazer isso? Por que nós temos dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas, meu Senhor? Por que, meu Deus do céu, que nós temos dificuldade de amá-lo sobre todas as coisas? De obedecê-lo, de seguir as tuas normas? Por que quando é para poder servir a Deus, por que quando é para fazer as coisas para Deus, para servir Ele totalmente, a gente tem pouca aptidão, mas quando é para fazer as coisas erradas, a gente coloca a nossa própria vida em risco? E quantas vezes nós aqui colocamos a nossa própria vida em risco para fazer coisa errada? Quantas vezes nós entramos em situações de colocar a nossa vida própria em risco por conta de prazeres terrenos, por conta de vício, por conta de mulher, por conta de dinheiro, por conta de droga? Quantas vezes nós fizemos isso? E aí, quando é para fazer as coisas para Deus, nós não temos coragem, nós não temos aptidão. É muito simples, aquele dia aqui que nós falamos, vamos rezar às 5 horas da manhã, os acolhidos não precisam vir, se não quiser vir, tudo. Não apareceu ninguém. Agora, deixa se você estivesse no mundo e se o camarada falasse assim, 5 horas da manhã, tá no ponto que eu te dou uma bucha de maconha, se você não tava. É isso aí. A gente tem que fazer essa reflexão para saber que a gente ainda é sem vergonha. Nós somos um bando de sem vergonha. Porque se fosse para as coisas erradas, a gente tinha uma pressa desgramada e chegava lá, moço, desde 4h30 que eu estou aqui te esperando,
Não, mas eu marquei com você quantas horas? 5. Não, mas eu fiquei com medo de perder o ponto, então eu vim 4h30, já estou aqui desde 4h30. Cadê o negócio aí? Passa aí. Porque é assim que a gente faz. É assim que a gente faz. E isso não é de hoje. Isso aqui já é um problema desde o início da criação, quando Adão e Eva fez o que fez. E aí veio disseminando, né? Veio contaminando todo mundo até chegar em nós hoje. Agora você imagina a situação que nós nos encontramos a ponto de não amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo tendo Ele todos os dias, comungando diariamente, escutando a Tua palavra, tendo que ter algumas pausas durante o dia para adorá-lo, rezá-lo, e mesmo assim ainda a gente tem dificuldade de amar a Ele sobre todas as coisas. Meu Deus, que dificuldade é essa? Mas é verdadeiramente porque ainda nós não temos um conhecimento devido de quem é Deus. Um conhecimento aprofundado, um conhecimento sim profundo de quem é Deus, porque se um dia Deus nos der esta graça, porque também é uma graça que nós devemos pedir, nós pedimos cura física, nós pedimos dons espirituais, nós pedimos libertações do mal, mas nós não pedimos a graça de conhecer a Deus profundamente, para que nós possamos nos tornar verdadeiramente homens dados somente ao céu. Somente ao céu. Homens que não fazem questão de nada aqui nessa terra. Mas ainda nós não encontramos nessa condição. Por quê? Porque nós somos dados às coisas terrenas. E colocamos em risco, nós, meus irmãos, colocamos em risco diariamente a nossa salvação. Por conta de prazeres mundanos, por conta de coisas terrenas, por conta de situações passageiras. Olha o que o autor sagrado está dizendo no livro do Deuteronômio. Apenas que o temas e ande em seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e guarde os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo, para que seja feliz. Eu sempre falo isso, gente. Aonde quer que eu esteja, com quem quer que seja, eu sempre repito isso. Não e não. Existe felicidade fora de Deus. Não existe. Não caia na loucura de procurar felicidade fora do Senhor. Você vai se decepcionar. Você vai se frustrar quando descobrir que a felicidade que você encontrou é uma mentira. Que a felicidade que você encontrou é enganação do mal, é Satanás revestido de anjo de luz. Porque você foi buscar felicidade fora de Deus, fora da sua palavra, fora da Eucaristia, fora da vida sacramental, da confissão, fora daquilo que Deus quer que você faça para servi-lo. Tudo isso é mentira. Fora disso, tudo é mentira, meu povo. Fora disso, tudo é mentira. Então nós precisamos pedir a Deus a graça de verdade nas nossas orações, para ampliar a nossa visão espiritual, para nos dar a graça de amá-lo cada vez mais. Meu Deus, a única coisa que nós deveríamos pedir nas nossas orações era só assim: meu Deus, eu queria te amar, me dá a graça de te amar cada vez mais, amar, porque somente o amor que vai ser suficiente para que eu possa ir até o final desta caminhada longa que o Senhor me colocou. Não, mas a gente fica pedindo isso, pedindo aquilo outro, e esquece de pedir o essencial. São Paulo aos Coríntios
deu uma dica para nós da primeira carta de Coríntios, capítulo 13. Tudo vai passar, só vai restar o amor. O amor de Deus para comigo e recíproco, meu para com Ele. Eu preciso amá-lo, eu preciso adorá-lo, eu preciso querer obedecê-lo, eu preciso estar atento à sua voz, porque somente Ele é capaz de nos dar o que nós precisamos, meus irmãos. Somente Ele é capaz de saciar esse desejo da nossa alma, de cada vez mais estar a seu lado. E nós precisamos aprofundar, nós precisamos pedir, meu Deus, me dá a graça de te amar. E amar a Deus é sofrer por Ele. O amor tem essa característica. Quando você ama alguém, você está disposto a sofrer por aquela pessoa. O amor verdadeiro é aquele que está disposto a sofrer por aquela pessoa. E o exemplo de amor que nós temos dentro da igreja é o próprio Cristo. Por isso, essa exagerada, esse desejo exagerado, né, do poder público, do ministério público, da ordem civil, esse exagero de querer arrancar os crucifixos da parede. Tira os crucifixos da parede, porque não pode, não pode, porque quando eu olho para o crucificado, é ali o símbolo máximo de um amor verdadeiro, é ali que a gente aprende como que é amar, é ali que a gente aprende o que é o amor, é ali que a gente aprende que eu e você nós temos um valor que não é como as pessoas nos falavam, que não é como a sociedade pregava para nós, que não é como os nossos familiares, que muitas vezes nos ama a troco de favor, a troco daquilo que a gente é, a troco daquilo que a gente se tornou. Não, nós olhamos para a cruz e nós temos a convicção que o amor verdadeiro é aquele que prova morrendo na cruz, sofrendo, para dizer para você que independentemente da condição que você esteja, foi por você que ele morreu, foi por você que ele morreu, foi por mim que ele morreu. E ele não morreu por você na condição que você está hoje, não. Ele morreu por você ainda quando você estava na condição de miserável. E continua te amando. E vai continuar até o fim. Eu disse uma coisa aqui esses dias, e é verdade. Depois que você morre e vai para o inferno, você no inferno, Deus não deixa de te amar. O que te faz sofrer no inferno é a ausência do amor de Deus. Você descobriu no inferno que você perdeu. Você descobriu no inferno a sua irresponsabilidade quando na terra você esteve, tendo a oportunidade de amá-lo e rejeitou. Você o rejeitou, nós o rejeitamos. Tivemos a oportunidade praticamente diária, todos nós, 100% do ser humano tem todos os dias a oportunidade de recomeçar um bom relacionamento com Deus e joga isso pelo ralo. Porque eu estou preocupado com X, com Y, com H, com J. Não, meus irmãos, nós temos que dar a volta por cima. Nós temos que pedir a Deus essa graça de amá-lo. Por isso Jesus está dizendo assim, olha, me responda uma coisa, Pedro. Quem é que deve pagar imposto? É o estrangeiro ou é os filhos? A lei regia na época que todo estrangeiro tinha que pagar imposto. Então, logo eu sendo filho, então não preciso. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós somos filhos de Deus. E por ser filhos de Deus, nós estamos isentos de imposto. Mas para não escandalizar os ignorantes, a gente paga. Porque isso não vai influenciar nada na nossa vida. Né?
A gente não vai influenciar em nada na nossa vida, porque nós temos no coração que verdadeiramente nós somos escolhidos de Deus para poder participar da sua glória eterna. Nós somos escolhidos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós nos colocamos como filhos de Deus a partir do batismo. Aquela distância que foi gerada por Adão e Eva, né, foi retomada, né, diminuída, foi zerada quando nosso Senhor veio à terra e morreu por nós. Hoje, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, por bondade de Deus, por poder de Deus, nós podemos nos aproximar do Senhor. Nós podemos conversar com Ele, nós podemos tocá-lo, nós podemos comungá-lo, nós podemos adorá-lo, nós podemos chorar aos teus pés, nós podemos caminhar lado a lado com Ele. E isso é uma graça para a nossa geração. A imitação de Cristo sempre fala, né? Olha, Moisés, Elias, que nós ouvimos ontem, Jeremias, Abacuque, Esdras, Neemias, Joel, esses profetas, Ruth, Judite, Esther, o próprio Noé, o próprio Moisés, todos eles, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, todos eles anunciavam, meus irmãos, o que hoje nós tocamos e comungamos. Todos eles sonharam em fazer o que nós estamos fazendo. Todos eles desejaram fazer o que nós estamos fazendo. Todos eles anunciaram e esperaram, ficaram na expectativa de ser na época deles, de acontecer no tempo deles, porque eles não sabiam quando que ia acontecer, eles tinham previsão, eles não sabiam. E a nossa geração, o nosso tempo, tem a graça de tê-lo conosco, de comungá-lo, não só tê-lo, de comungá-lo, de adorá-lo, de tocá-lo, de senti-lo, de amá-lo. E nós estamos desperdiçando essa oportunidade. Nós não valorizamos aquilo que Deus fez por nós. Nós jogamos na lata de lixo, muitas vezes, o sofrimento do Senhor por nós. Nós não o valorizamos porque nós perdemos tempo com coisas passageiras, com coisas frívolas, com situações que não vai nos edificar. Basta olhar as nossas conversas, basta olhar os nossos relacionamentos, qual é o tipo de assunto que nós estamos tratando. Logo nós vamos descobrir que ainda nós somos um pouco que pagãos dentro da igreja. Logo nós vamos descobrir que nós não amamos o Senhor suficiente para poder ser 100% de alma, de corpo, de mente, de coração. Nós vamos descobrir que ainda nós estamos numa fase ainda na superficialidade. Nós estamos na fase primária. E o convite de Deus para nós é que a gente suba as escadas. Vamos subir as escadas. Vamos subir os degraus. Né? É isso que nós precisamos, nos tornar homens e mulheres espirituais, homens e mulheres capazes de enxergar além daquilo que eu vejo, além daquilo lá onde eu estou, além daquilo que está acontecendo. Homens e mulheres que são capazes de enxergar os mistérios do Senhor. Nós precisamos voltar realmente aquele primeiro amor aonde nós víamos Deus em tudo e em todos. Tudo e todos. Porque assim Deus é. Deus está em tudo e em todos. Tenho certeza que se nós pedirmos, e para isso a gente precisa pedir a graça, porque é uma graça de Deus, de amá-lo de verdade, de sair da hipocrisia, de sair do formalismo. Né? O que é o formalismo? Eu faço só para a pessoa saber que eu sou educado. Né? Formalismo. Sair do formalismo e entrar numa verdadeira convenção, uma convenção poderosa.
Sair desse falso conceito de desapego. Falso conceito de desapego. Meu Deus, falso conceito de desapego. Nós precisamos realmente mergulhar para poder entender, porque senão nós também não vamos entender. Então, o que precisa ser feito, nós precisamos realmente pedir essa graça para Deus. Vamos nos esforçar no dia de hoje. Vamos nos esforçar no dia de hoje para poder ter consciência desse caminho de sofrimento que nós vamos trilhar. Quando Jesus começa o evangelho hoje dizendo, né? Olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, vai sofrer e vai morrer. Então eu tenho que ter consciência desse percurso que nos é oferecido como caminho de salvação, minha gente. Como caminho de salvação. Quando você estiver sofrendo, é muito bom quando a gente tem o hábito da leitura das Sagradas Escrituras, que quando você está sofrendo, o Espírito Santo vem logo com auxílio, né? Como é que ele vem com auxílio? Te lembrando as promessas que Deus fez nas Sagradas Escrituras. E quando você está sofrendo, o Espírito Santo vai e sopra no seu coração. Ninguém sofre mais do que pode. Ninguém sofre mais do que aguenta. Quem falou isso foi Jesus. Que não daria para ninguém mais do que suportasse. Então aguenta firme. Aguenta firme. Porque se você está sofrendo, é porque Deus sabe que você pode suportar. Deus não seria injusto e não seria mentiroso quando ele disse, olha, eu não darei para ninguém mais do que suporta. Ponto final. Então aguenta firme, meu querido. Isso não significa que você não pode chorar. Isso não significa que você não pode demonstrar que é um fraco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que você precisa é permanecer. Então a palavra do profeta Isaías e também no Salmo vai dizer assim, ele permaneceu imóvel quando os algozes o agrediam. Quando deram um tapa na cara de Jesus, ele ficou como uma pedra. Pai, permanece! Pá! Aí sim. Agora vai. Mas caso contrário, na hora que te der um tapa na cara, eu vou falar pra minha mãe, eu não quero exercício mais não. Eu não vou ficar nessa humilhação mais não. Eu vou voltar aí pro mundo, no mundo é bom, no mundo ninguém me bate. No mundo é bom demais, todo mundo paga as coisas pra mim, todo mundo é legal. Então pronto. Nós temos que tomar consciência que esse caminho de sofrimento é um caminho necessário. Mas foi vencido por Cristo. Olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Eles me matarão. Mas, ao terceiro dia, eu estarei de volta. Aleluia. Por quê? Porque o sofrimento não é a última palavra na vida de ninguém. O sofrimento, ele só passa. O que permanece é a glória de Deus. É a glória do Senhor. E nós temos que estar ancorados. O que é ancorados? Firmes nesta promessa. Firmes nessa promessa. Na promessa que o sofrimento passa. E que permanece é a glória de Deus. Por isso eu digo para você e digo para mim mesmo. Aguenta firme, porque a vitória já é nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos